nós vamos prosseguir o estudo que a gente está fazendo na primeira fase da reunião do Livro dos Espíritos. Estamos trabalhando o capítulo de número 4 da segunda parte. Esse capítulo aborda para a gente a respeito da pluralidade das existências. E iniciamos já algumas semanas um subitem que aborda para a gente a respeito da encarnação nos diferentes mundos. Porque a doutrina espírita ela é muito interessante em se tratando das elucidações que vão sendo apresentadas. Ela começa a desenhar para nós algumas orientações que são muito claras e muito objetivas dentro do contexto das experiências indispensáveis à formação dos princípios no mundo místico dos seres, das criaturas. E quando a gente lança um olhar não só para o nosso mundo, a nossa Terra, como ele se encontra inserido no sistema solar, mas também olhamos o universo infinito, a gente vai observar, a gente vai registrar de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, que esse universo infinito ele tem um planejamento, ele tem uma utilidade dentro de um contexto. E vamos percebendo que nesse universo infinito as almas vão evoluindo, vão alcançando uma compreensão, um entendimento cada vez mais amplo de si próprias, da dinâmica evolutiva e das diretrizes do Criador. E fica muito claro para nós, né, que a vida não está presente apenas no nosso mundo, na Terra, no nosso orbe, mas está presente em todos os orbes. De alguma forma, espíritos se encontram em fases evolutivas diferenciadas, passando por experiências, segundo a necessidade que eles apresentam e que a escola, o hospital, ou que é o ambiente que o mundo prefaz, estabelece para eles. No caso, nossa Terra, nos encontramos inseridos no ambiente segundo as necessidades que nós apresentamos. E sabemos que o sistema solar tem outros planetas, que por sua vez vão acolher espíritos na condição evolutiva respectiva ao planeta em que eles se encontram, de acordo aí com as experiências. Então a doutrina espírita, a partir das elucidações apresentadas, sobretudo nesse capítulo, que fala a respeito da pluralidade das existências, começa a abordar para a gente a respeito da encarnação nos diferentes mundos, que não fica restrita apenas ao nosso ambiente. De acordo com a necessidade, com o processo evolutivo que vamos passando, somos direcionados para outros ambientes, para outros órgãos, como outros espíritos são trazidos para o nosso ambiente, de forma a poder perguntar, trocar os valores, os princípios que aqui são devidamente trabalhados. E até mesmo aqueles que vêm para nos auxiliar. Né? A gente observa que de tempos a tempos tem aquele surto em que almas mais elevadas surgem, fazendo um trabalho mais intenso junto à humanidade aqui na Terra. Já perceber isso na Grécia Antiga, que são dos iluministas, e outras fases também com as suas características, mostrando que é um pensamento, uma capacidade perceptiva que está acima da média que nós apresentamos aqui no nosso planeta, justamente para fomentar o crescimento, estabelecer mudanças e transformações positivas a partir das experiências que vamos levando a efeito, que são de grande importância para todos nós, sem dúvida alguma, mas existem aqueles momentos que tem que ser feita uma espécie de enxertia com novos valores, com novos princípios, que ainda não estão devidamente trabalhados. Então vem aquelas almas, aqueles espíritos de condições mais elevadas, que podem estar estagiando, estudando, aprendendo outros orbes, e fazem um trabalho para nós. Dão o seu recado, trazem a mensagem e voltam para o ambiente que eles se encontravam, deixando aqui para nós elementos, recursos, para fomentar as mudanças, as transformações, os crescimentos necessários. Né? Então a gente está analisando de uma forma geral. A gente está fazendo aqui uma introdução. Eu vou pedir ao Leonardo para trazer alguns pontos, né? Porque das duas últimas reuniões, o Leonardo trabalhou para nós algumas questões aqui. Só para a gente fazer uma recapitulação e avançarmos na sequência aqui do nosso estudo. Nós lembramos que Kardec, em vários momentos na obra espírita, traz o tema da solidariedade entre os mundos. É um tema muito bonito de ser estudado. E podemos observar isso nessa possibilidade do espírito evoluir passando por orbes diferentes, por mundos diferentes ao longo da sua evolução. O que vai determinar o mundo em que o espírito está estagiando é a sua necessidade evolutiva. Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo é explicado que existem os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos regeneradores ou de regeneração, os mundos felizes e os mundos divinos, classificando aí 5 tipos de mundos, né? De acordo com a necessidade evolutiva do espírito, ele vai estar num determinado tipo de mundo. Vão existir inumeráveis mundos de cada um desses tipos. Então, mundos de provas e expiação. Existem vários, inumeráveis em todo o universo.
Não é necessário que o espírito repita, ou esteja em outro mundo, porque o que ele está aprendendo naquele patamar, ele aprende no mundo que se encontra. Mas, de acordo com as suas necessidades evolutivas, ele troca de plano, de acordo com a sua necessidade, né, no momento. É dito também que o espírito não retrograda, então o espírito não volta para o mundo inferior àquele onde ele já está num certo patamar. Aquele que já habita, ou que já tem condição evolutiva de estar no plano de prova e expiação, não vai reencarnar no plano primitivo, à exceção daqueles espíritos em missão. Os espíritos em missão podem reencarnar em ambientes inferiores com o objetivo de auxílio, né? De ajuda. Agora, os mundos também evoluem. Então, o plano de prova e expiação, esgotando todo o patamar evolutivo dele, que essa fase comporta ou possibilita, ele se transforma num mundo regenerador, ou de regeneração, que é o que está acontecendo com a Terra no momento. Aí, os espíritos que não acompanharam essa evolução vão reencarnar no mundo primitivo, que por sua vez está ascendendo à fase de prova e expiação. Então pode parecer que os espíritos reencarnaram no mundo pior do que aquele que eles têm, inferior ao seu patamar. Mas na verdade ele continua em prova e expiação. A Sara até explicou isso, só que ele saiu do patamar de prova e expiação, que já estava no auge da sua evolução, caminhando para a regeneração, e vai reencarnar agora no mundo que está no início da prova e expiação, saindo da primitividade, iniciando prova e expiação. Mas o objetivo evolutivo é o mesmo, né? Que o espírito se encontre no patamar que atenda a sua necessidade. Porque pode parecer um retrocesso ou até uma punição da divindade, mas na verdade não há aproveitamento de estar num plano superior àquilo que é a sua capacidade de movimentação. O espírito ainda com o coração endurecido aproveitaria pouco da regeneração, causaria escândalo, causaria dificuldade para os que estavam lá, e ele próprio não aproveitaria. É como pegar uma criança da 3ª série e querer colocá-la na 5ª. Não, você não vai conseguir aproveitar, não vai conseguir assimilar, né? E ainda vai atrapalhar os outros que estão lá pelo seu movimento. Agora, na 3ª série, consegue fazer o movimento adequado, né? Quando se fala que o espírito não precisaria passar por todos os mundos que estão naquela fase, porque naquele mesmo mundo ele atinge o patamar necessário para aquela sua necessidade, depois Kardec pergunta assim: então como é que se explica que no mesmo mundo o espírito reencarne várias vezes? Isso está na questão 177A. Cada vez o espírito vai ocupar posições diferentes naquele mundo. Então, se nós imaginarmos toda a gama de possibilidades, por exemplo, do planeta Terra, é uma gama infinita, né? De possibilidades, de experiências, situações diferentes, ambientes diferentes, climas diferentes, posição social diferente, a questão do gênero, a questão da instrução e da posição dentro de uma família, né? Podemos, em várias reencarnações, fixar conteúdos da nossa necessidade evolutiva, porque o espírito sempre vai estar precisando aprender. Quando estudamos um assunto como esse, nós percebemos a sabedoria divina e a misericórdia de Deus, a justiça divina aliada à misericórdia, possibilitando ao espírito aquilo que ele precisa, porque ele vai encontrar no plano, naquele mundo, o que vai atender a sua necessidade naquele momento. Quando ele precisar de algo diferente, né, já é apresentado uma nova morada. E é do Evangelho o ensinamento: há muitas moradas na casa do Pai. Tem vários sentidos essa passagem, mas um bem objetivo, bem específico é esse: as moradas são infinitas e as possibilidades de auxílio, de acolhimento para os espíritos não tem fim, porque Deus permite, abre sua casa, que é o universo, né? Abre a sua casa para que os espíritos habitem, né? E aí nós nos sentimos acolhidos, né? E é muito interessante, gente, porque nesse movimento que vai se dando, essa solidariedade que existe entre os mundos, as criaturas vão tendo a oportunidade de fixar no mundo íntimo os valores que são apresentados, no caso nosso aqui na Terra, por Jesus. Não há moral junto a nós, em termos de orientação e ensinamento, que seja superior à ensinada por Jesus. Ele é guia e modelo para a humanidade na Terra. Agora, a essência do ensinamento que ele traz, que é o amor, isso é trabalhado em todos os outros orbes, em todos os outros mundos, em que vão ter criaturas iluminadas que lá foram, que lá estão, que lá por lá passaram, trabalhando os mesmos princípios do amor e da fraternidade.
né? Então isso é trabalhado em todos os mundos também. Só que o nosso trabalho, de uma forma mais objetiva, está se dando aqui. Mas é importante que abra na nossa mente essa compreensão, esse entendimento, para que a gente veja que para tudo há uma utilidade, para todos os mundos, todos os órgãos que nós vamos descobrindo, a ciência vai mostrando, eles têm uma utilidade. Porque as almas, os espíritos estão ali fazendo o seu trabalho. E na sequência, né, do nosso estudo, nós vamos aqui ler outras questões, da 181, em que nós vamos poder observar também outras angulações, que tem uma importância muito grande para nós nesse contexto. Eu vou pedir o Léo para ler para a gente, é 181 e 182, Léo, para a gente poder analisar aqui. O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Item encarnação nos diferentes mundos. Questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Comentário de Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem, quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida dos diferentes mundos parece guardar a proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões aminá-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. A gente, para observar isso e entender com mais precisão, é importante a gente olhar, olhar para o processo evolutivo. A questão evolutiva, que faz parte do processo da caminhada dos seres. Então, o que a gente observa, né, foi trabalhado, acredito, nas reuniões anteriores, a questão que é apresentada para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que há muitas moradas na casa do Pai. Então, vai delineando ali para nós alguns estágios do processo evolutivo. E o início do processo a gente observa que se dá nos mundos primitivos. É um estágio pelo qual a Terra já passou, em que realmente a brutalidade, uma série de comportamentos muito simples, muito animalizados mesmo, se expressam pelos seres, pelas criaturas, mas está dentro de um diapasão condizente com as experiências daqueles espíritos que ali se encontram. Então a primitividade representa aí o início de um aprendizado. O princípio inteligente sai das experiências da retaguarda no campo da animalidade e entra agora na fase hominal, mas ainda em expressões muito brutas, muito rudes. E as reflexões sistemáticas das experiências vai abrindo o campo da compreensão do entendimento. E após essa fase, alcançamos a condição de expiações e provas. É o momento que, de uma certa forma, nós estamos vivenciando aqui na Terra já no estágio de uma culminância
porque abre-se para o período de regeneração, em que nós vamos observar que há como que na transição há expressões de expiações impróprias, em que o mal, de uma certa forma, aí fica mais evidente no processo de relacionamento entre os seres e as criaturas, mas percebemos que as portas se abrem para o campo da regeneração. Uma reunião como essa, por exemplo, é característica de muita regeneração, em que as criaturas conscientemente buscam orientações que tenham o objetivo de iluminar o espírito. Não é simplesmente aquela busca no campo mais horizontal, do terra a terra, para satisfazer os instintos, os desejos, as paixões. Já temos compreensão que somos um espírito numa trajetória evolutiva e precisamos dos valores espirituais não só para poder nos alimentar, mas também para criar referências positivas no campo da vida e no campo da existência. Então já representa para nós um avanço, embora a gente perceba, a gente registre que muitas dúvidas estão presentes, né? A gente tem observado que nos últimos tempos está sendo concedida à humanidade, de um modo geral, a oportunidade de expressar os valores reais que são pertinentes, são nossos, né? Porque é como que na transição que estamos iniciando, não há limites. A criatura é o que é e faz o que se passa na alma dela, mas com o objetivo de que estabelecer como que uma separação daqueles que estão entendendo o processo evolutivo, se lançando a um trabalho de mudança interior, e aqueles que estão ainda muito voltados para a questão pessoal, o orgulho, a vaidade, o egoísmo se expressando com muita intensidade. Então, no momento nós estamos vivenciando, mas representando o que? Embora as lutas já representam um avanço significativo, porque há uma consciência, há uma percepção. A criatura pode até como que tamponar a orientação que chega, em função dos interesses pessoais, e fazer segundo a sua visão. Mas ela tem um esclarecimento, ela tem informação. Então a gente está vivendo um momento muito significativo nesse sentido evolutivo que nós estamos analisando aqui. E depois dessa fase, vamos alcançar de uma forma mais intensa, mais comum entre as criaturas, esse estágio de regeneração, onde as lutas se dão. Não vai deixar de ter lutas, né? Porque faz parte do processo evolutivo. Mas esse peso que se estabelece a nível consciencial, em função dos erros, das culpas que nós trazemos das experiências pretéritas, já não terá tanta intensidade na nossa intimidade. Por quê? Já passamos pela fase, né, em que o processo expiatório vai se dando com muita intensidade. Face os erros, os desmandos realizados por nós, né, em vidas passadas. Então, quando ele começa a perguntar aqui para nós, haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório... eu avancei aqui, desculpa. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É uma curiosidade que a gente tem. Será que em outros mundos? Será que os corpos deles são semelhantes aos nossos? Então eles não respondem de uma forma objetiva, porque poderia, dentro do que é apresentado, gerar para nós ainda, nessa fase, que poderiam gerar uma estabilidade no nosso mundo íntimo. Agora, o que nós temos que compreender nesse sentido, que está sendo apresentado nessa trajetória evolutiva? Nós alcançamos uma condição muito significativa, que é a condição em que o pensamento contínuo se expressa. E juntamente com o pensamento contínuo, o sentimento. Ele se expressa com muita intensidade. Então isso vai retratar uma condição hominal do ser do criatura. Agora, quanto à estrutura física, propriamente falando, isso aí fica em segundo plano. Não tem tanta importância, porque é simplesmente um envoltório. Que a mente, o espírito, que está avançando numa trajetória evolutiva, vai utilizar segundo a necessidade que ele apresenta, que ele traz. Isso a gente vai entendendo que nos mundos mais elevados, essa estrutura mais densa são estruturas mais sutis, condizente com o estágio evolutivo do ser da criatura. Então ele vai utilizar, em função da necessidade, do processo de experiência que ele se encontra, organismos, estruturas mais sutis, que está profundamente ligado com o quê? Com o nível moral que se desenvolve a partir das experiências. Quando nós analisamos a própria estrutura nossa aqui na Terra, em que nós vamos observar o mundo físico que nos encontramos, os corpos grosseiros, que no processo evolutivo, analisando lá na primitividade até os dias de hoje, sofreu uma evolução muito significativa. Os corpos não são tão grosseiros, tão pesados como se deu lá atrás. A própria estrutura, né? A própria capacidade de utilização desse corpo realmente demonstra que
houve mudanças, transformações significativas. E quando analisamos também a questão, analisando o mundo espiritual, vamos observar, né? Vamos perceber que já é uma outra dinâmica, uma outra movimentação que é mais sutil. Vai ter que entender, fazer uma comparação. E no próprio mundo espiritual, a gente vai perceber que aqui no plano físico há como que um processo em que a coisa está dentro de um mesmo diapasão, vamos dizer assim, em função da densidade que a estrutura física oferece aos seres gratuitos. Alguns vão conseguir expressar-se com mais facilidade, outros com menos, mas está dentro de um diapasão muito próximo. Quando nós analisamos a movimentação nossa no plano espiritual, após a desencarnação, sem a instrumentalidade física, a gente vai perceber que é uma diferenciação muito grande, né, se tratando da condição do espírito. Aí nós vamos observar o seguinte: no nosso lado, espíritos que ali se movimentam, já apresentando conquistas significativas, uma certa harmonia no vapor, sobretudo aqueles que estão trabalhando, né, estão em atividades. Vamos perceber aqueles que estão chegando, sendo recolhidos, apresentando ali problemas, dificuldades, que serão sanadas nesse ambiente. Estão de alguma forma em sintonia com o espaço que o ambiente do nosso lado oferece. Mas vamos perceber que existem regiões de condições mais densas do que o nosso lado. Umbral, chamados umbrais daqui, né? Em que vamos perceber ali uma densidade maior, em que o corpo espiritual dos companheiros encontram-se naquele diapasão mais denso, mais pesado. Aí vamos observar, por exemplo, sendo falado para nós, do Vale dos Suicidas, por exemplo, em que espírito daquela condição eles se encontram em outros ambientes diferenciados, nas regiões inferiores. E vamos perceber que existem ambientes que a estrutura é superior à de nosso lado, em que espíritos ainda ligados à Terra, mas em condições mais elevadas, eles se movimentam numa dinâmica diferenciada. Aí nós vamos observar um exemplo muito significativo que está no livro nosso lá. André Luiz, na primeira oportunidade de trabalho, nas câmaras de edificação, após um longo trabalho, é direcionado para ele um momento de descanso. Ele entra no quarto, deita, né, para descansar, como a gente faz aqui, e ele sai do corpo perispiritual e vai encontrar com a sua mãe em regiões mais elevadas, numa outra estrutura, que é o corpo mental, né? Então ele entra em contato com a sua mãe, dialoga, conversa, entra em entendimento, mostrando o quê? Uma diferenciação vibratória, que é um ambiente mais próximo em que a mãe dele se encontrava, né? Então, para estar com ela de uma forma mais objetiva, foi necessário um processo de desdobramento, embora ele estando já no plano espiritual. Então, para a gente poder observar aqui no nosso mundo as diferenciações vibratórias, que vai nos ajudar a entender a questão de outros órgãos, de outros mundos, de condições mais elevadas do que a nossa, né? E é interessante porque, embora no plano espiritual, com esse episódio da André, a gente vê claramente, embora no plano espiritual, tá, houve a necessidade de deixar o perispírito no ambiente do nosso lar e encontrar com a mãe dele um corpo mais sutil que é o corpo mental, estabelecendo ali um diálogo, um entendimento. Não é narrado lá para nós. Então já mostra que uma movimentação já no campo mais sutil, embora ainda aqui na Terra, né? É interessante que tem um outro episódio que narra para nós em outra hora, com companhia ligada às movimentações espirituais do nosso órgão, tá? Ele iria se materializar, interessante, no plano espiritual. Eles estavam criando um ambiente para que esse companheiro se materializasse e pudesse dialogar com eles. Em alguns momentos após a chegada do doutrina espírita, né, houve alguns grupos, algumas reuniões aqui no Brasil, em que o processo da materialização ocorreu. Os espíritos se materializavam, conversavam, dialogavam com aqueles que eles se encontravam, né? Então, propício para isso. Então, a gente observa aqui o espírito materializando-se no plano físico. Tem livros, obras que falam sobre isso para nós. E ele está retratando para nós um episódio em que o espírito de condições mais elevadas vai como que densificar o seu corpo espiritual para poder estabelecer um diálogo com aqueles que se encontravam, né? Naquele plano que André Luiz dá para nós. Então a gente está trazendo isso para a gente poder observar que no nosso próprio mundo, no nosso orbe, há uma diferenciação vibratória muito grande. A gente pegou pontos isolados, mas isso é apresentado com diferenciações muito significativas, muito amplas, tá? E quando a gente tira o olhar do nosso orbe e lançamos para o universo infinito, vamos observar isso também. Porém, em outros mundos, que vão apresentar também essa diferenciação lá, na estrutura deles. O
plano mais denso, o plano físico, tá? O plano espiritual, como também com suas diferenciações em termos vibratórios. Então a gente observa que é uma coisa que extrapola muito a própria capacidade de compreensão e assimilação que a gente tem e que a doutrina espírita está abrindo pelos conceitos, pelos valores que são apresentados. Agora, o que acontece? Falávamos no início, a questão do pensamento contínuo, né? Porque aqui nós, no plano físico, nós utilizamos o nosso pensamento dentro de um diapasão condizente com a estrutura física. No plano espiritual, o diapasão de erro. Tá? E quanto mais sutil, quanto mais elevado é o espírito, essa movimentação íntima vai ter uma frequência cada vez mais elevada, no sentido de realmente comungar com seres, com criaturas de ordem mais elevada. Então há como que um avanço, se tratando da capacidade do ser de movimentar-se, de atuar sobre a própria matéria, que vai ficando mais sutil. Né? Então, isso aqui. Pelo plano espiritual generalizado para nós os conhecimentos, a matéria sutil está num determinado diapasão. No mundo, no ambiente que a mãe dele se encontra, essa estrutura já é mais sutil. Mais sutil. Eles associam os elementos do fluido cósmico, universal, numa estrutura mais sutil. E quando a gente analisa os outros mundos, a gente vai entender melhor. E dentro dessa trajetória, os elementos, os recursos são utilizados segundo a necessidade que o Espírito apresenta e o mundo, o orbe, oferece a eles. Né? E uma vez que a criatura chegou num determinado patamar, não tem como haver uma retrogradação. Ela não volta. O processo é só avançar. Avançar, alcançando no futuro a perfeição. Né? Não havendo mais a necessidade de estarmos apresentando experiências dos planos mais densos, senão com um trabalho de levar ajuda e recurso para aquelas criaturas que ainda necessitam das experiências. Foi o que Jesus fez conosco. Né? Não havia da parte dele necessidade de uma experiência no órgão da terra. Mas ele vem para trazer para a gente a mensagem do amor, a mensagem da fraternidade. Né? Ele realmente abre mão do ambiente, da movimentação dele, para estar junto conosco, nos ensinando como fazer, como agirmos diante de diversas opções que a vida traz, que a vida tem. São os missionários, né? Que vêm, que chegam até nós para nos ajudar. Não é mesmo por aí, não? Né? Com certeza. A partir da questão 181 é estudada a questão dos corpos, né? A nossa experiência, a experiência que temos aqui na Terra é de coisas muito tangíveis, né? Então percebemos com muita clareza o corpo físico e entendemos com clareza a necessidade das coisas serem concretas, né? No aspecto físico. Com a doutrina espírita e o aprofundamento no conhecimento do plano espiritual, conseguimos entender a realidade das coisas que não são propriamente matéria como a conhecemos, mas que são matéria em outras expressões, porque não são espírito. É ensinado a doutrina que a Trindade Universal se constitui de Deus, Espírito e matéria. Então aquilo que não é espírito é matéria, o que não é matéria é espírito, dentro desse contexto. E a interação entre ambos é contínua e necessária. Não há como o espírito evoluir sem a presença da matéria. E a matéria vai estar sempre vinculada ao espírito. O que acontece é que o espírito, nas suas fases iniciais de desenvolvimento, se apresenta como um princípio espiritual. Se apresentando como princípio espiritual, ele se encontra em formas que estão associadas àquela faixa evolutiva. Por exemplo, do reino mineral, do reino vegetal, animal. Não é? É dito aqui na questão 181 que o espírito precisa estar revestido da matéria para atuar sobre a matéria. Com a conjunção desses princípios todos que a doutrina ensina, vamos entendendo que mesmo no plano mais evoluído do que o nosso, de alguma forma o espírito está encarnado num certo tipo de corpo. O que está sendo estudado aqui é isso. Não são dados os detalhes de como é esse corpo, quais são suas características, mas entendemos que necessariamente há algum tipo de corpo, algum tipo de matéria a qual os espíritos estão vinculados, e que essa matéria tem correlação com o estado evolutivo daquele mundo, que por sua vez é reflexo da evolução dos espíritos. No comentário da questão 182 é apresentado um painel que nós até nos maravilhamos quando é dito aqui, de mundos que não há guerras, não há discórdias, não há ódio, porque não há objeto de ódio, ou seja, as criaturas não se movimentam por interesse pessoal, né?
E está falando aqui que é uma conclusão até lógica. A instrumentação, a aparelhagem física dos espíritos, ou seja, os corpos em que eles estão encarnados, vão ser muito mais sutis, menos susceptíveis às vicissitudes da vida material como o nosso. É uma vida material, mas em que as pessoas vão se enfermar muito menos e vão ter até mais resistência. Está falando que é natural que seja proporcional à duração da vida nesses ambientes à sua evolução espiritual. Aqui na Terra acontece isso. Temos notícia da Idade Média, em que as criaturas viviam 30 anos, quem chegava aos 40 anos já era idoso, né? É o que se conta, é o que se estuda, né, nos livros de história. E hoje a expectativa de vida chegando aos 70, aos 80 anos, inúmeras pessoas com 90, com 100 anos. Então, o que o futuro reserva para nós, né? A grande questão aqui é que o fiel da balança, ou seja, aquilo que determina como que as coisas vão caminhar, é a evolução moral. Então, quando nos desesperarmos ou nos angustiarmos pela situação do planeta, vamos lembrar isso, que o planeta vai refletir a condição espiritual dos seus habitantes. À medida que os habitantes da Terra, que somos nós, vamos evoluindo e apresentando um patamar diferenciado, o planeta reage a isso também evoluindo. Isso é muito consolador, não é? E por fim, é perguntado se é possível ter detalhe desses mundos, né? E é dito que os espíritos não vão poder dizer. Muitos espíritos não vão ter esse conhecimento, porque não é porque são espíritos tão desencarnados que eles conhecem tudo, mas aqueles que têm essa informação não tem como dizer, porque não tem linguagem adequada conosco. Nós não entenderíamos. Para descrever o plano espiritual, às vezes é difícil. Precisamos de correlações e de uma linguagem que vai se adaptando à medida que nós vamos evoluindo. Eu, por exemplo, sempre me admirei das sondas que vão para a Lua, que vão para Marte, e chega lá só vê pedra, né? Mas como é que pode? Os espíritos estão dizendo que lá tem habitante, então ou os espíritos estão errados ou a sonda da NASA está errada, né? Na verdade, os dois estão certos. Consultando os princípios e trabalhando em cima dos princípios, e muita coisa que o Márcio falou dessa questão de faixa vibratória, vamos entendendo que a nossa capacidade de visualização desses ambientes é daquela faixa ali mesmo. Ali devem ter faixas inúmeras, de uma vida exuberante, de uma vida assim ampla, e de uma movimentação intensa de espíritos ali, encarnados mesmo, de vida física ali. Mas nós não vamos conseguir captar. A nossa sonda, o nosso aparelho óptico ali da NASA que vai pesquisar, ele reflete a nossa capacidade visual. Tanto é que à medida que formos evoluindo, os nossos aparelhos serão cada vez mais eficientes, cada vez mais conseguem ir mais fundo na matéria. Isso acontece na ciência comum, né? Então imaginamos aí que para o futuro as sondas vão revelar coisas diferentes. Para o momento, o que conseguimos ver é aquilo. A nossa grande questão é que é muito importante voltar o olhar para o universo. É muito importante voltar o olhar para o microcosmo, estudando as bactérias, os seres infinitesimais, estudando a intimidade do átomo, né? Mas o ser humano ele sempre fica com aquela pendência de estudar a si mesmo, de aprofundar-se no seu íntimo e encontrar lá dentro a chama divina que ele é, para ir trabalhar o conteúdo de iluminação, porque encontra a chama e tem que fazer ela brilhar. Como diz Jesus, brilha a vossa luz, né? Estudar isso tudo aqui e nós ficamos com esse comentário final, que é estímulo para trabalharmos o nosso mundo íntimo. Quanto mais a gente sai e lança o olhar lá para fora, nós somos convidados a fazer a viagem aqui para dentro também, né? Se nós abrirmos o Evangelho de João, Jesus proclamou essa frase, dizendo primeiramente o seguinte: não conturbeis os vossos corações. Aí ele usa um verbo extremamente importante, ele fala assim: credes, no plural, em Deus, crede, no singular, em mim. Há muitas moradas na casa de nosso Pai, se não fosse assim, o bolo teria dito. O que nós estamos querendo enfatizar? Como nós conhecemos hoje o Evangelho, a nossa abstração é uma, né? Porque na hora que fala muitas moradas, para nós isso não é segredo. Porque a astronomia veio, demonstrou o mundo, né?
infinitesimal que nós temos aí. Mas a época de Jesus, falar de moradas, né? Sendo que não tinha nem aparelhagem, para a gente ver que espírito puro é de uma conquista que nós ainda não temos consciência. O Emmanuel vai esclarecer no livro A Caminho da Luz que Jesus é o governador espiritual do planeta. E mais do que isso, ele foi o arquiteto divino que programou a morada em todas as suas, os seus detalhes. A camada de ozônio a 70 mil quilômetros de distância, para que os raios solares não pudessem fazer mal para a nossa pele. Então, quando a gente fala assim, gente, mas a natureza é linda, o Emmanuel fala assim, a sensibilidade de Jesus é que promoveu a natureza. Então, o Márcio lembrou aqui que o espírito, para agir, ele precisa da matéria, conforme está na questão. Nós fazemos uma percepção disso muito superficial. Por exemplo, imagine uma pessoa tetraplégica. O espírito está vivo, mas o corpo está limitado. Quando ele fala assim, eu desejava tanto andar daqui até ali no meu armário para pegar um copo d'água. Não posso fazer. Dá-nos uma ideia do que é o espírito sem a matéria. É como se a nossa expressão mental, o nosso desejo fosse o espírito, e é o espírito. O anseio, o pensamento, os sentimentos, né? Tá subjetivo. Mas na hora que eu falo assim, eu vou pegar o meu óculos e vou colocar no meu rosto. Eu preciso da matéria para manifestar a minha intenção, né? Então, sem a matéria, o espírito ficaria estacionado. Não teria como desenvolver as próprias habilidades e as faculdades. E o maior anônimo do universo, que se chama Deus, ele é espírito, ele não tem matéria. Por isso nós, filhos do Pai, criaturas de Deus, temos que manifestar na criação, porque seria um universo só com intenções do Criador, que é uma grande mente, segundo André Luiz, né? É a mente em cujo plasma, ou o que sai dele do campo mental, é um oceano em que todos nós estamos imersos. E através da matéria sutil do pensamento do Pai que nós criamos. Olha que coisa linda. Então, para eu ter meu corpo, arquitetos do plano espiritual fizeram um mapeamento de acordo com o merecimento, a prova, a expiação, o que eu preciso passar. E a gente percebe o seguinte: grandes almas, quando vêm numa missão, como o Léo lembrou aqui, o que eles pedem não é recurso material, não é beleza plástica, não é capacidade, sabe que eles precisam interagir. E para agir com eficiência, eu tenho que ter o quê? Solidez material. A única coisa que eles pedem é um corpo robusto. Pode até vir com defeito, não tem problema. Os espíritos estão preocupados com a beleza física, sabem que é prova. E pode-se cair nessa prova. E aí eles nascem com determinação para fazer o bem. A grande tônica de realização que promove a criatura a um piso superior chama-se serviço. O servir, além daquele coadjuvante natural que eu preciso fazer para ganhar o meu sustento. Não é ir para o meu trabalho, vou lá fazer, deu a hora de ir embora, eu vou, né? É aquela tônica além, é aquela face que eu entrego. Se alguém me bate numa face, dê a outra. É quando eu faço com equilíbrio, sabendo que em meio às minhas tarefas eu vou lidar com criaturas e que eu posso dar a elas um sorriso, uma palavra de bom ânimo. Faço um trabalho que vai beneficiar a coletividade, sem precisar, nós estávamos até falando nisso há pouco tempo, né? Ser afetado por isso.
Se a gente abre um livro do André Luiz, um instrutor vai falar para uma plateia e ele fala porque tem conteúdo, tem conhecimento e experiência. Ele chega numa simplicidade de gestos, sem afetação, naturalmente como uma conversa. Não se posta porque é uma pessoa importante, né? Não, naturalmente. Então, o serviço é que vai fazer a diferença. E o que dá ao corpo espiritual a expressão de beleza? O Márcio leu que as paixões criam condensação material, né? É o contrário disso, é a desenvoltura de virtudes. Ao invés de eu ficar enciumada numa determinada cena da minha vida e eu começar a colocar compreensão, paciência, entendimento, eu estou desenvolvendo valores na minha intimidade e deixando de fazer com que as paixões tomem conta. Por que na segunda classe, espíritos felizes, é isso? Eles têm um pleno domínio de paixões, porque eles fazem essa troca de valores. E aí, na medida que eu desenvolvo a capacidade de paciência, quando eu retorno para o plano espiritual, a cobertura da minha vestimenta perispirítica vai ficando mais leve, com mais brilho. Tem pessoas que chegam lá, não tem luz, né? Tá sem tonacidade. Já tem pessoas que começam a iluminar-se. Aí eles vão falar assim, a diferença é que alguns, eles não caminham como nós, eles levitam, né? Então, expressões de mundos em que a beleza, a harmonia do ambiente agradam. E nós muitas vezes ficamos tão envolvidos em prejudicar o outro, em ganhar a melhor parte, em criar desavenças, que deixamos de ir para moradas cada vez mais belas, em que a harmonia está presente. Só para a gente ter uma ideia, para encerrar, nosso lar. Como é que é o clima espiritual da cidade? Primeira coisa que eles relatam é que quando vão para um hospital, tudo muito limpo, muito branco, sem riqueza, sem luxo, mas com conforto. E quando eles chegam no parapeito da janela, eles veem o quê? Jardins, com belas rosas, suavidade no ambiente, até uma melodia harmoniosa. Então as pessoas vão para lá e falam assim, gente, não queria voltar. E aí o instrutor tem que falar, se você não voltar, a desencarnação ocorre antes da hora. Por isso que é perigoso a gente visitar lugar muito bom, né? Porque não dá vontade de voltar para cá, ou quando volta tão chateado que perde a finalidade nossa, que é evoluir. Então aí nós temos muita coisa boa para conquistar, né? Vencendo a nós mesmos. Porque, na essência, gente, quando a gente faz uma comparação, tentando entender os mundos de condições mais avançadas do que a Terra, e a gente faz uma comparação com a estrutura do nosso órgão, não só se tratando do mundo físico, mas também das dimensões do plano espiritual, é justamente para poder entender isso, nos lançar a um trabalho que diz respeito a toda uma movimentação íntima nossa, né? Se tratando de valores morais. Porque podemos ir para as regiões inferiores, Tumbral, como aconteceu com o André Luiz, podemos ser direcionados para a coluna solar, por exemplo, ou podemos ser direcionados para a coluna do espiritual, que ordem mais elevada do que a nossa solar, que existe, né? Mas depende de quê? Depende da forma como nós lidamos com os acontecimentos da vida da existência. Não é o conhecimento por si só, não. É o conhecimento adquirido, meditado, analisado, refletido, e em cima disso aquele esforço para que possa realmente se expressar no campo da fraternidade, do amor, da compreensão do entendimento, virtudes, dos valores morais expressos por nós. Aí sim, vai dar aí, né, aquela dinâmica e fazer um condizente com a necessidade nossa. Uma vez que a criatura ela conseguiu avançar em tudo aquilo que a Terra é capaz de nos oferecer, no campo do aprendizado, pronto, vencemos o aprendizado da escola chamada Terra. O que vai acontecer com essa criatura? Vai ser conduzida para outra escola, para outro mundo, em que ela dará sequência ao processo de aprendizado com novas lições que a Terra não oferece. Porque a gente traz a imagem da escola para poder ficar mais claro para a gente entender em termos didáticos.
né? A escola de segundo grau tem uma gama de conhecimento, a universidade tem outra, e de acordo com a necessidade, com o avanço da criatura, ela vai ser direcionada. Só para a gente poder ter uma ideia do mecanismo evolutivo e das etapas que nos aguardam dessa caminhada evolutiva. Nós vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente prossegue, porque tem mais questões que vão tratar desse ponto, né, da questão das diferentes, da encarnação dos diferentes mundos. A gente passa para o Wagner, que vai dar sequência ao nosso estudo. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe. Vamos prosseguir aqui nosso estudo da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Nós estamos avançando no capítulo 1, em que Paulo fala das aflições pelo Evangelho, exortando a firmeza e a constância no ministério. Nós temos trabalhado esses versículos e precisamos ter a compreensão de que Paulo está definindo o processo de migração de uma alma, de um espírito, de uma condição que é muito comum, uma condição mais objetiva, mais ordinária, em que nós nos movemos, existimos, sem muita noção do que isso representa. E ele está falando de uma transposição desse mecanismo de vida, pela sensação, regido pela instintividade, quando o indivíduo passa a ter luzes da revelação, que é uma revelação bem fundamentada, que nós tivemos aqui, nós estamos assistindo a alguém que veio como Filho de Deus e que descreveu uma trajetória de iluminação plena. Nós não estamos falando de um palpite, nós não estamos falando de uma tese, de uma teoria, nós estamos falando de uma carta viva de amor do Pai que nos chegou e que teve aquele desfecho entre a manjedoura e a cruz ignominiosa. Então Paulo trabalha nesse conteúdo e ele é de fundamentação, porque é uma exemplificação que teve entremeado ensinamentos, e isso constitui o Evangelho, esse forma o livro do Evangelho. Então a gente, analisando a situação, a gente está vendo Paulo ajudar um jovem que ele tutelou a fazer essa transposição numa idade em que os indivíduos ainda estão muito confusos. A adolescência é um período da confusão. A gente analisa isso na doutrina espírita até de modo científico, quando vai descobrir que a pineal, até então cristalizada, sem maior função que não a de reter a sexualidade, o fluxo da sexualidade, ela passa a ter uma função, porque ela se torna aquela glândula da vida mental, a glândula das percepções, e o indivíduo vai fazer uma revisão emocional, psicológica, de possibilidades desenvolvidas em outras existências. Então é um período de muito conflito, é um período de muita incerteza, de muito questionamento. E ele está exatamente trabalhando esse jovem que é Timóteo, um adolescente. E naturalmente essa carta, ela nos pega na nossa adolescência, enquanto seres espirituais. Porque nós já não somos crianças, mas também já não somos maduros. Ainda não somos maduros. Então a carta é muito apropriada ao nosso estado psicológico, emocional e espiritual. Ela nos pega na nossa adolescência, nos conflitos. Tanto é que nós temos vários conflitos, que é exatamente o mecanismo do ego, que é nosso, com aquilo que a consciência já projeta no nosso hoje, na nossa casa mental. Então a gente fica entre o futuro e o que a gente tem armazenado. E a gente fica questionando, duvidando. A gente tem dificuldade, por exemplo, falar de amor universal. A gente fala do amor egóico. Tanto que a gente fala assim, a namorada é minha, o namorado é meu, o marido é meu, a mulher é minha, o dinheiro é meu, a casa é minha, então tudo é meu, eu. Então a gente tem aquela dificuldade de pensar no coletivo. E naturalmente vira esse sentimento altruísta que raia para a caridade, que é o amor universalizado. Então quando nós analisamos o assunto aqui, a gente vê que tem muita fundamentação para a nossa luta de hoje. Então a gente vem acompanhando ele dizendo sobre, vou voltar aqui um pouquinho,
Ele diz assim no versículo 8 em diante, para a gente poder avançar. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Ele é prisioneiro do Cristo. E ele está testemunhando exatamente aquilo que ele está propondo para Timóteo. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Porque nós precisamos, no momento em que os conflitos se dão, acreditar no melhor. Nós vemos isso nas dificuldades da existência. A gente fala assim, oh meu Deus, está tudo tão sombrio. Então tem gente que está olhando a situação do país e ajuda a pintar de negro. É algo que tange todo mundo, né? Então a gente fala assim, está tudo negro, está tudo incerto. Mas existem pessoas que vão trabalhando a sua espiritualidade e que vão vendo além das aparências e falam assim, que coisa linda está acontecendo no Brasil. Porque nós estamos vendo o que é ruim vir à tona e a pessoa pensa assim com lógica, quando o que é ruim vier à tona, está drenando. Então é processo de cura. E há aí o amadurecimento das consciências, dos corações. Uns acreditam de um jeito, outros acreditam de outro, mas isso fundamenta uma democracia. Nós só não podemos chegar aos extremos. Temos que evitar os extremos. Mas isso é muito proveitoso. Água parada dá bicho. A água que corre, ela é saudável. Então nós temos que entender que a vida, todos nós que chegamos na área do Evangelho, nós estamos fundamentando uma crença, uma convicção de que prova só nos promove. Não existe prova para acabar com a pessoa, ela acaba com o ego, mas promove a individualidade, o ser essencial. Toda dor é, na linguagem dos espíritos, poeticamente, o golpe do buril no mármore precioso, para tirar dali uma obra-prima de estatuário. Quando nós começamos a compreender isso, nós deixamos de resistir e saímos daquela condição medíocre de ser obstáculo para as coisas, de não aproveitar os ensejos, as chamadas crises, para dar o salto de qualidade que nos interessa. No fundo, todo o trabalho do Evangelho, não das igrejas, das teologias convenientes. Nós estamos falando dessa mediocridade de Deus que foi para a boca do insano e que é proclamada a esmo, sem a menor respeito, sem a menor ética. Não estou falando disso, que é hipocrisia religiosa. Nós estamos falando do Evangelho vivo. Não. De alguém que se dá em holocausto, de alguém que tem coragem de abrir caminhos, de alguém que se supera, ainda que chorando, ainda que gemendo no silêncio das suas orações. Nós estamos falando desse passo. Isso é Evangelho. O resto é jogo. De jogo, hoje a gente está sendo preparado para ver que existe jogo de todo tipo, né? Até namoro medíocre. Eu te amo. Sai dali, está vinculando a outra pessoa, está fazendo alguma coisa. É só de boca. Então, nós estamos descobrindo o que é o amor verdadeiro, o que é a fé verdadeira. Nós que estamos aqui no Arraial Espírita, nós estamos aprendendo que o Espiritismo é seiva, ele não é forma. O Espiritismo não institui nada, ele é seiva. Tudo que a gente colhe no Livro dos Espíritos nos ajuda a entender Jesus. É seiva, não é forma. Instituição existe por conta dos homens. Mas não existe uma federação, não existe a estadual, não existe a aliança espírita. Isso por conta dos homens que tentam se organizar. Tentam, mas ainda não são unidos. Tentam. É natural que tentem, mas a gente não vê isso. Se uma casa material for mais importante do que o que está dentro dela, aí nós invertemos o papel. Aí nós vamos fazer o papel dos hipócritas que a gente está assistindo no país. Usar o nome de Deus em vão. É por aí. Então, se nós não queremos isso, nós temos que fazer do nosso espírito um templo. E o Paulo falou, temos um templo. E ele se referia à nossa intimidade. Não há templo mais sagrado do que o coração. Porque Jesus assinalou que o mal sai do coração. Não é o que entra, é o que sai. O Paulo tem um texto que ele diz assim, para a gente poder entender essa coisa da alimentação. Lê de tudo, retende o bem. Qual que é o compromisso da pessoa? Reter o que é genuíno.
reter o que é bom, o que é o bem. Então, nesse aspecto, o que a gente vê no mundo não tem que ficar com o jogo lutando. A gente não gosta. Jesus combateu hipocrisia. Hipocrisia. Quando, no capítulo 23, 24, 25 de Mateus, quando ele trabalha o sermão profético, ele vai falar dos sepulcros caiados, daqueles que fingem ser e não são. Jesus combateu hipocrisia. Hipocrisia. Ele combateu a enganação, a falsidade ideológica. Foi isso. Mas Jesus recebeu prostituta, recebeu político. Zaqueu é político, cobrava impostos, rodava em pé. Recebeu gente simples, gente culta. Levi, que é o Mateus, era muito culto, trabalhava na coletoria de impostos, tinha muita cultura. Jesus lidou com todo tipo de gente. Recebeu lá doutor da lei, o Nicodemos, que não entendeu o que era a reencarnação épica. Ainda fez pergunta idiota, que até criança não faz. Hoje em dia não faz. Os meninos estão vindo muito abertos, muito cheios de capacidade lógica. Como é que um ser pode, já grande, pode entrar no ventre da mãe de novo e nascer de novo? Essa foi a pergunta do doutor da lei. Um doutor dos judeus fazer uma pergunta dessa para o mestre. És mestre em Israel, não entendes essas coisas? Eu estou te falando das coisas da terra. Se eu te falar das do céu, então. Ou seja, Jesus deixou implícito que essas coisas nós só vamos entender muito depois que a gente ultrapassar a vibração da terra nos processos reencarnatórios. Tem muita coisa que é do céu e que a terra sequer cogita. Por isso que a gente vê muita gente assombrada. Isso existe. Isso é possível. Mas a gente vive com uma mente tão imantada com a matéria, julgando-nos matéria, que nós não percebemos que a matéria é instrumento. Devagarinho a gente está chegando. Então, essas epístolas, elas têm um cunho muito especial de educação da mente, do coração. Por isso a gente observa ele dizendo, não tenha vergonha de fazer esse trabalho, de assumir aquilo que é melhor, aquilo que transcende. Porque nós vivemos muito da miséria própria. A gente comenta a miséria própria. O jornal comenta a miséria própria. O jornal cultiva mentira. O jornal influencia dentro de sistema de capitalista de ganho. Então a gente fica escravo. Então nós somos pobres. E a gente tem que buscar o que a gente não tem. Então nesse sentido, o esforço da superação ele gera uma aflição. A gente via quem conviveu próximo de Chico Xavier, de grandes baluartes, olhava que doía na alma. Porque você falava assim, como que uma pessoa pode ser tão iluminada? Como que uma pessoa pode ter tanto amor, tanto desprendimento? E a gente ficava com aquela vergonha, porque dói. A gente é tão medíocre. Quantos de nós vivemos isso? Vendo um Chico Xavier trabalhar, o Chico Xavier conviver, o Chico Xavier falar das coisas, dos acontecimentos. Muita gente, como dói até hoje, porque são os verdadeiros. Mas a gente tem que aproveitar essa aflição, que é o que ele está falando aqui. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, porque Deus faz isso para nos projetar, não para nos anular. Mas nós temos o vício de achar que tudo aquilo que não concorda conosco é para nos destruir. Não destrói. Porque nós estamos trabalhando as capas. As capas são destruídas, mas a essência não. Então a gente nota que os espíritos que vão para o além, eles dão notícias muito melhores. Raramente, mas a gente vê espírito parecer assim. Eles reclamam de ter desencarnado, que gostariam de continuar na Terra. Mas são espíritos que ainda estão apegados. E o apego não é um bom conselheiro, nem uma boa escolha. A gente nota que o grande contingente de espíritos fala assim, não é fácil, mas é maravilhoso. Porque aprendem com a desencarnação que a Terra é um plano de ilusão. Porque é transitório, é um plano transitório, não é o plano definitivo. E a gente cultiva tudo assim, com unhas e dentes, como se fosse definitivo. A gente briga por um torrão de terra.
a gente briga por uma roupa, a gente briga por um trocado. Tem pessoa, hoje a gente ouviu isso aqui, né? Numa conversa, um político desse, para ter uma vantagem de R$1.000, compromete a alma para uma existência inteira. Vocês entenderam? E a gente pode fazer isso na profissão da gente. Então, o altruísmo, a capacidade de desprender-se, de ser ético, de ser honesto e de ter uma conduta, né, um comportamento moralizado, porque a gente tem que entender a diferença, né? A moral é aplicação, é vivência, é comportamento. O comportamento moral é o que interessa para os espíritos. O plano ético é o plano das ideias. Então é muito importante a gente discernir os temas. A questão moral é que salva o homem. Porque eu posso pensar eticamente, mas posso não me comportar assim. Quantos indivíduos proclamam a ética e fazem o contrário? A gente tinha assistido esses shows de horrores, né? O elemento grita contra um elemento, daí a pouco a polícia está batendo na porta. Então, vexame. Porque nós temos telhado de vidro. O Chico um dia perguntou para Emmanuel assim: Emmanuel, quem é o criminoso? Olha a resposta de Emmanuel. Ele disse para ele: qualquer um de nós a descoberto. Por que ele falou isso? Porque se hoje eu tenho um comportamento condizente com o que Deus espera de mim, eu tenho muitos débitos a acertar no passado. Porque eu nem sempre fui assim nas existências. Então eu tenho telhado de vidro. Da mesma forma que a gente pede misericórdia, a gente tem que agir de misericórdia. Isso está no Evangelho, numa parábola. Porque o camarada é perdoado num montante de dinheiro que ele devia. Quando ele sai na rua, ele pega no pescoço um pobrezinho que ele devia tão menos, tão pouquinho. Ele pega no pescoço dele e ameaça. Quando o outro que o perdoou fez isso, chama ele às contas. Agora você vai ser encerrado na prisão. Você vai ter que pagar tudo. Porque a gente cria picuinha por questões menores e esquece os nossos débitos clamorosos. É claro que nós não estamos aqui pregando a injustiça, de forma nenhuma. Nós podemos trabalhar por ela. Agora nós temos que ter muito cuidado com a tal da paixão. Uma coisa é equilíbrio, né? Equilíbrio, sensatez. A outra coisa é aproveitar para fazer carnaval. E geralmente quem faz carnaval é quem não tem moral. Escrevam isso. Quem humilha, quem pisa, quem faz carnaval, quem exagera, é quem não tem estrutura moral. É quem deve. É uma forma de cobrir as próprias vergonhas. Uma pessoa justa, ela é sempre equilibrada. Ela é sempre sensata. As pessoas ponderadas são as pessoas do equilíbrio, que procuram andar em dia. Mas observem o contrário. Então, nós temos que começar a ter discernimento na vida, diante de todas as situações. Porque não existe acaso. Nós temos em casa a família que nós construímos do tempo. Às vezes a gente reclama de um elemento ou outro, mas o lar é o centro essencial dos nossos reflexos. Aquilo que eu plantei ontem deságua no meu hoje. E eu vou ter a convivência, às vezes desafiadora. Tem gente que vai fazer terapia porque não lida bem com pai e mãe, ou um dos dois, ou entre irmãos. E aí vai usar de artifício lá para xingar, para poder limpar o que está na alma e está travado, que está não sei o quê. Mas bastava entender que ele está lutando é contra o passado dele, não é contra o pai e mãe. Pai e mãe codificam aquilo que ele plantou e gerou de energia. Bastava entender assim: eu não gosto do meu passado, não é do meu pai e da minha mãe. Então a gente está aprendendo numa visão espiritual de quem somos. Porque se a gente fica no relativo, a gente briga com todo mundo. Porque a gente parte do quê? Do hoje. Mas o meu hoje não construiu em mim toda a percepção que eu tenho. Eu não tenho a inteligência, o sentimento e todas as conexões que eu faço no campo mental por produto do hoje. Isso é muito pobre. Se duvidamos disso, pega um índio, daqueles que nunca viram civilização, e tenta educá-lo em civilização. Numa existência, ele vai começar a falar uma besteira. Ele não será capaz de se comportar como civilizado.
Nós estamos numa máquina de progresso. A gente é regido por ela e ela vai fecundando. Então, se a gente revela muitos potenciais, a gente está revelando aquilo que está armazenado. As pesquisas que usam, as terapias, as pesquisas que usam a hipnose como recurso, elas induzem o elemento não somente ao passado dessa existência, eles têm conseguido outras. E a gente tem notado a riqueza. Quando o elemento sai do corpo, e se ele pode ser interrogado fora do corpo, ele demonstra uma lucidez muito maior e uma cultura muito maior do que ele possui quando ele está ligado ao corpo. São pesquisas. O homem não quer ver isso, ele é conveniente, problema dele. Porque o carro do progresso está fazendo o que está acontecendo no país. Vem trazendo tudo à tona e vem tomando o poder de todo mundo. Porque quem canta a vitória está caindo em seguida. Então você nota que não tem vencedor. Você nota que está todo mundo acompliciado. Porque o mal aprende com o mal o caminho do bem. Isso foi o Espírito que ensinou. O leão usava. Ele aprende com o mal. Então, quando a gente fala assim, fantasma sabe para quem aparece, o ditado é de uma precisão impressionante. Porque um espírito obsessor que provoca síndrome do pânico no indivíduo, que é frágil e que não está cumprindo o seu dever e está desviando, ele vai aparecer para um outro que está em dia, ele vai falar assim, o que você quer de mim? Vou fazer uma prece para você. Aí ele sai fora, porque não tem espaço ali. É o problema que a gente estuda também na medicina, principalmente no homeopatia, que trabalha assim. Invasão virótica, invasão bacteriana. O que elas fazem no organismo? O organismo intoxicado, elas entram, o campo está propício, elas vão fazer a varrição das toxinas. São processos de harmonia da vida. Então, são circuitos de trabalho de força, né? Quando nós analisamos o Evangelho aqui, enfrenta essas aflições segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então vocês vejam bem, nos salvou. Se você não conhece algo muito superior a você para se tornar sua meta, o que vai ser da sua evolução? Nada. Nada. Você continua pisando barro e vivendo aquilo até saturar e falar assim, estou cansado disso, mas eu não tenho nada melhor que a vida aqui. Esse é o estado dos espíritos que se cristalizaram pela negação do divino. Quem nega o divino, nós estamos assistindo isso em povos que se tornaram avessos à religião. Por que a Europa está passando tanta aflição? Por que a Europa está colhendo tanto problema que ela causou na história, invadindo as nações, surrupiando bens alheios? Hoje está lá, sabe o que faz com tanto imigrante. E a situação do mundo é afligente. A situação econômica do mundo, porque o sistema está falindo, é caótica. Não é só o Brasil, não. Nós temos grandes amigos nativos, por exemplo, que trabalham em banco e falam assim, olha, a situação é caótica. Só não anunciam. É caótica. Porque o sistema não se sustenta. O sistema de especulação. Não é? Então a gente está vendo um sistema se estiolar. Não é uma situação específica. E podemos esperar as tsunamis. Mas o que é que isso vai fazer? Vai fazer as pessoas terem valor próprio. Porque nós estamos vivendo de ilusão. A sociedade hipnotizada pela mídia é a sociedade de consumo. Só pensa em consumir, em ter prazer. E aí a gente olha para o passado, para as nossas mães, para as nossas vós, para os nossos aboengos e diz assim, meu Deus, eles plantavam para comer. O salário era a conta de pagar as contas e criar os filhos com dignidade. Muitos não puderam nem estudar. A realidade é essa. Mas quando abunda, nós nos tornamos medíocres. Mas o Brasil está abundando, Wagner, em relação ao passado? Está. Abunda mesmo. Tanto é que a população está rica. O Chico chegou a falar. A população está gorda, desculpa. O Chico disse assim, antigamente as pessoas morriam de fome. Hoje as pessoas estão morrendo por obesidade mórbida. O Chico chegou a dizer isso na época dele. Ele fez uma reflexão seríssima. Seríssima. Hoje a gente está nos direitos, sem querer saber de dever. Isso é muito sério.
Então a gente vê a hipocrisia reinando em todas as áreas. Porque nós gostamos de ser enganados e perdemos os nossos fundamentos de vida. Jesus não veio aqui para iludir ninguém. As pompas das igrejas não condizem com o Evangelho. Não condizem. A necessidade de se ganhar dinheiro com religião não condiz com o Evangelho. Os grandes espíritos que são os pioneiros do cristianismo estão muito distantes disso. Tem uma página do Irmão X, psicografado por Chico Xavier, em que ele entrevista Pedro na Praça Raul Soares de Belo Horizonte. Quando ele pergunta, sentado ali no segundo Congresso Eucarístico Nacional da Igreja Católica, ele disse: meu filho, estou muito distanciado dessas pompas. Meu mestre é Jesus. Isso os homens criaram. Nós estamos falando com todo respeito à igreja, mas os espíritos não obedecem convenções humanas. Não obedecem, porque são livres da matéria e não precisam pagar esse tributo que às vezes a gente paga até sem querer. Então esse texto aqui, ó, nos salvou, chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ele está falando da natureza de Jesus que já era antes da terra assim. Porque a Sara falou aqui: quem edificou, quem planificou em nome de Deus e formou o planeta Terra foi Jesus. Por isso Paulo escreve: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É espírito puro. Espírito puro, gente, não tem aprendizado num planetinha como esse. É espírito que se reúne com os espíritos que governam o nosso sistema planetário. Eles se reúnem no Sol. Isso é a informação que a gente tem. É um Cristo. E o Cristo é um espírito puro que revela Deus, sem tisnar. Porque uma coisa é a água entrar no vaso e ficar sujo e a água fica impura. Outra coisa é o vaso ser limpo e essa água é oferecida. É isso que Jesus fez por nós. Então nós estamos estudando isso e ele avança. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Todo mundo pensa em morte como morte física. Mas o que é o poder do Evangelho? De tirar a pessoa do erro. Porque o erro que define a morte moral. A pior morte não é física, é a morte moral. É o processo expiatório. O Evangelho isenta o indivíduo dessa morte moral. Porque ele tira a pessoa do seu ego e mostra o universo. E o amor do universo, a sabedoria do universo. E a pessoa conectada com isso, ela não mais trabalha. A gente brinca muito com isso. A gente deixa de ser leptómenes, que é aquela bactéria ferruginosa que procura ambientes de minério de ferro ou o próprio ferro para oxidá-lo e criar uma carapaça. É assim que ela sobrevive. Ela só trabalha para isso, para oxidar o ferro, e vive só naquela carapaça. A gente deixa de ser essa bactéria, leptómenes, e a gente passa a comungar com o universo. Esse é o propósito de Deus. Mas para isso tem que salvar a gente da gente mesmo. O grande vilão do homem é ele próprio. Eu viro e falo assim: o outro ali está me ameaçando. Ele não está te ameaçando. Você tem uma vibração de culpa, de coisa errada que você fez no passado, que atrai esse tipo de gente para o seu dia a dia. Chama-se gravitação, regida pela lei de atração. Mas o meu marido não aguenta ele. Ou você não aguenta o seu passado, porque foi isso que você construiu. Mas eu não dou conta daquela mulher, ela não faz o papel dela. Pois é, você trabalhou ela de forma errada, pôs na cabeça dela que ela era uma memeia, uma rainha, e fez ela ficar viciada. Agora não quer nada com a mulher, e você vai ter que reeducar. O trabalho foi seu, reclama não. E assim a gente vai na vida. Tudo o que é difícil para nós é reflexo do nosso homem. Não duvidem disso, porque de outra forma Deus não seria justo. Ele escreveu, ele mandou a revelação desde o Antigo Testamento, e Jesus voltou a valorizar isso, a cada um segundo as próprias obras. Então toda vez que eu for reclamar de alguém, de alguma coisa, eu falo assim: meu passado me assombra, meus erros me torturam, minhas escolhas me encarceram. É o que a gente tem que falar. Lamentar o ontem, não as pessoas.
Tadinho desse elemento. Olha lá, virou instrumento de escândalo, porque eu preciso dessa situação. Oh, meu Deus. Vocês sabem que no fundo, quando os benfeitores se iluminam, eles voltam para ajudar os vilões. Aqueles que torturaram-nos em diversas circunstâncias da vida. Estou falando de tortura física, não. Pode ser psicológica, emocional, moral, etc. Eles vêm para ajudá-los. A gente assistiu isso, gente, com Chico Xavier. O Chico Xavier abraçou. Quando ele viu uma cruz pesada, ele abraçava. Quando eu estou falando de cruz, estou falando de pessoas. O Chico colocou, agarrado nele, perto dele, pessoas problemáticas demais. E quando vinham reclamar, fala isso não fala isso do fulano não, ele é tão bom. Porque o Chico amava, e quem ama atrai o que precisa de amor. Entendeu? Não estava errado não. E muita gente brigava com o Chico, ficava com raiva, dizia assim, por que o Chico deixa essas pessoas tomarem conta dele, ficarem com ele? Por quê? O Chico iluminou-se, amava. O médico não veio para os sãos. Jesus falou. Ele estava seguindo a mesma linha de lógica. Eu não vim para os sãos, eu vim para os nobres. Aí vocês vão ver Jesus com todo tipo de gente necessitada. Ele não tinha que conviver com os anjos. Isso é lá no plano espiritual seletivo. Aqui na terra é com os doentes. Então Pedro Turrão, o João Ingênuo, o Tiago rigorista, Judas com natureza traidora, insegura, mercantilista. É esse povo. Maria de Magdala tinha sede de amor, mas buscava em fonte contaminada. Joana de Cúrcia, que seguia, ficava louca porque o marido era atormentado e ela queria só o Cristo. Ô minha filha, aquele é o mármore precioso que Deus te deu, faz a obra. E a gente quer jogar fora. A gente está com essa mentalidade aqui, não prestou, joga fora, da descarga. Está errado. O grande trabalho do cristão, da parte do Evangelho, é amar acima do próprio interesse. É compreender a necessidade de aprendizado. Ninguém se foge fugindo da lição. No fundo é isso. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós não temos condição de ajuizar e de julgar. A gente tem que ter muito cuidado na vida. Quer ficar obsidiado? Então mete os pés. Vai viver obsidiado. A gente está vendo aí, a sociedade anda obsidiada. O Espírito está trabalhando para desobsidiar e ajudar a temperar e botar os raios da misericórdia no meio. E a gente é muito apaixonado. A paixão é o problema. O Chico definiu isso numa pergunta que fizeram para ele. Qual a diferença do amor e da paixão, Chico? Ele disse assim, na época tinha aquele drama do edifício Joelma de São Paulo que pegou fogo, né? Que os jovens, pessoas pulavam, desesperadas, desencarnavam de forma trágica. Foi uma lástima. Ele disse assim, a paixão é o Joelma, o incêndio do Joelma. O amor é o lume do fogão que prepara uma madeira da criança comidinha no caminho. Definiu bem. Amor é isso. Paixão é aqui. Então que possamos refletir. Nós vamos parar por aqui, entendendo que morte é a morte moral. Não é só a morte física, mas que Deus nos abençoe. Bem, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as partes do da casa. Busca e acharás. Meus amigos, Jesus, o Senhor e Mestre de todos nós, nos abençoe. A lei divina determina no universo que o esforço pessoal seja o mérito das criaturas, descortinando-lhes ao mundo interno a revelação da natureza de Deus, o Criador e Pai. Natural, portanto, que nossa busca se dê em todas as áreas do aprendizado, de modo que se a matéria, como ponto de contato mais denso com as forças cósmicas da criação, representa um reino de experiências e usufruto, nas condições que esse reino apresenta, temos por dever avançar para os domínios mais essenciais do universo, descobrindo o espírito e estudando-lhe os atributos imortais. É por esse entendimento lógico, proposto pelo processo evolucional, que reconheceremos o Evangelho de Jesus por revelação suprema da genuína natureza do Pai e, consequentemente, da vida. Porque aí as lições
encontradas e devidamente analisadas, compreenderemos pelo sentimento a onipresença do amor. Avançar no domínio das questões morais, segundo exemplificou Jesus, o mais puro ser que pisou na terra, é nosso dever e urgente necessidade. Que nossa busca sincera prossiga, pois acharemos a verdade que liberta e santifica. Honório Abreu. Prova e aceitação. Demércia, meu anjo querido, flor das flores do meu jardim, suporta as lutas de moral subido, por ti, por Jesus, por mim. A mais dura prova se faz sempre assim, quando a aceitação não renova e parece não ter fim. Aceitar com o Evangelho não é aversão ao trabalho, é permitir a grande luz desativar o homem velho. Da dor nasce o entendimento, da proposta de Deus, que da terra o firmamento, é amor que redime os ateus. Sempre em paz e confiança, toda prova tem seu fim. Segue em paz e confiança, toda prova tem seu fim. Daqui a pouco a bonança, pondo estacato ao que é ruim. José Coelho Maciel. Mãezinha tão amada, querida Solange, amigos e familiares, que Deus nos proteja e abençoe. São muitos os anos que definiram a nossa partida desse mundo físico. O que não podemos fazer pelo corpo físico que se foi, podemos fazer pela vibração do corpo espiritual, num dinamismo que ultrapassa o poder relativo dessa tecnologia que encanta a juventude por aí. Mãezinha, como a amo, e como a sua força, coragem, otimismo e fé nos tem ajudado no tempo. Meu pai lhe beija as mãos e reconhece o seu quilate de mulher e condutora do lar que Deus nos deu. Esta oportunidade muito me alegra, e comigo está a esposa e mãe, saudosa dos filhos Aline e Ricardo, suplicando Jesus pela felicidade deles por aí. Não me sinto, mãe, com as credenciais dos espíritos graduados que nos orientam por aqui, mas me sentiria muito feliz se meu pensamento pudesse chegar ao Ricardo, tanto quanto a Aline. Meus filhos, a morte do corpo, que igualmente chegou a envolvê-los num acidente aparentemente injusto e ingrato, projetou a mim e a sua mãe ao plano das verdades eternas. Isso não foi agradável e nem fácil para nós, que naquele momento traumático mal nos permitiu nos reconhecer um ao outro. Nesse sentido, comprovando que na Terra todos podem compreender, vimos o poder do tempo, que nos acelerou e nos ensejou acolhimento, entendimento e reinserção ao mundo espiritual, onde todos partem originariamente para as experiências do corpo físico. Após tantas lutas de formação intelectual e moral, de investimentos profissionais, de construção das relações afetivas, defrontamos um mundo tão rico, tão mais sutil, em todos os quesitos de vida, que ficou muito mais leve, mais fácil a aceitação da mudança brusca e do ajuste às experiências novas que as circunstâncias nos forneciam. Sim, meus amados filhos, eu e sua mãe aceitamos e resolvemos viver dignamente, sem revoltas, sem lamúrias, nos oferecendo a reaprender as coisas e a servir, tanto quanto possível. Após 17 anos, sentimos-nos inteiros e felizes, esperançosos quanto ao futuro de todos nós, incluindo vocês. Nossa gratidão à mamãe, aos irmãos, familiares e amigos que, junto a vocês dois, ainda tão jovens e sacrificados, colaboraram, prestaram serviços, é infinita. Filhos de tudo mesmo, sem excluir nada, o que vale é o amor. E o amor tem múltiplas expressões, qual o sol que nutre pelos raios que emite. Espero muito de vocês, cada qual em suas habilidades, e que todas as buscas e desejos se baseiem na luz desse amor que une para sempre e que nasce de Deus, cujo império podemos ver e sentir em nós na criação. Eu e sua mãe abençoamos vocês dois, e tudo que temos feito por aqui tem vocês dois, em especial por objeto. Amem-se e sigamos atuando com honradez,
integridade íntima e submissão a Deus. A todos vocês, a você, mamãe, a nossa gratidão infinita. Peço permissão para dizer a Patrícia que seu pai Orlando está presente e vem acompanhando o desabrochar consciente de seu companheiro, desencarnado também em um acidente automobilístico, mas sem agente infeliz e inconsequente, como no nosso caso. Louvemos a sabedoria do Pai e sejamos humildes de coração, com amor e gente, nós vamos encerrar a reunião agradecidos a Deus nosso Pai, Criador, as bênçãos escolhidas pelos nossos corações.